Olá, está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. E eu sou o Luiz. Sim, para hoje, nosso episódio especial de Páscoa, temos um convidado muito especial. Meu nome é Luiz Eduardo Hidalgo, Luiz Hidalgo. Eu sou daqui de Cornélio Procópio, da paróquia São José Operário. Pertenço ao grupo de oração Jesus Fonte de Misericórdia. Estou aqui para partilharmos juntos a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite, pelo sim, pela disposição em estar aqui conosco. Amém. Eu que agradeço a confiança. E lembramos que este é um podcast para refletirmos, sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre guardamos o zelo e o respeito. E hoje teremos o capítulo 20 do Evangelho de João. É isso aí. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir com a gente nas nossas postagens nas redes sociais. Então, vamos lá para a nossa leitura, Lu? Vamos lá. Então, como a Mari falou, hoje é João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Iremos então agora para aquele nosso momento, o qual nos situa em qual momento nós estamos compartilhando, da vida de Jesus, se é antes ou depois, no Antigo, no Novo Testamento. E eu convido Letes. Bom, como esse evangelho é um dos mais importantes, se não o mais importante para nós cristãos, eu acredito que a gente, e até mesmo pessoas de outras profissões de fé, já estão bem contextualizadas com esse momento. Então, eu resolvi fazer um paralelo. Então, nessa leitura de hoje, especificamente, tem 3 pessoas que acreditavam, em Jesus e por isso estavam ali naquele túmulo. Hoje, 2023, existem aproximadamente um pouco mais que 2 bilhões de pessoas no mundo que dizem professar a fé cristã. Portanto, celebram a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. E olha, gente, que o mundo tem cerca de 7, já chegando a 8 bilhões de pessoas. Então, é a maior profissão de fé, representa 31% da população mundial, e nós, brasileiros, estamos somente atrás dos Estados Unidos como a segunda maior comunidade cristã no mundo. Então, é essa curiosidade, colocando em números, a importância que tem esse dia de hoje, que eu quis trazer aqui para o episódio. Que maravilha, né? Muito obrigada, Letes, pela sua contextualização e por nos colocar aqui por dentro dos números que às vezes nós até nem lembramos disso, né? Nós deixamos passar. Então, vamos passar agora para aquele momento para reflexão dessa palavra e eu convido esse nosso grande amigo, o Luiz Hidalgo. Amém. Nós estamos vivendo nesse dia de hoje a Páscoa do Senhor, a ressurreição. Mas para chegar até a Páscoa, nós passamos por um período quaresmal. Então, todos os domingos nós tivemos o Evangelho e para nós foi nos dando essa importância da vinda do Senhor. No primeiro domingo, está lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, Jesus foi conduzido ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado e Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. No segundo domingo, então Jesus subiu
o monte com os seus 3 discípulos, e ali aconteceu a transfiguração, onde apareceram também Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas. No terceiro domingo, em João capítulo 4, Jesus ele se encontra com a samaritana no poço de Jacó, e ali acontece uma conversão. Esse encontro com Jesus levou essa mulher a se converter. E no quarto domingo, Jesus viu um cego de nascença. E as pessoas que apontam, então perguntaram para Jesus quem pecou se ele nasceu. E Jesus disse que ninguém pecou, mas que ele nasceu para que todos vejam a obra de Deus acontecer manifestada nele. E no domingo retrasado, quinto domingo, né, foi que aconteceu a ressurreição de Lázaro, já um prenúncio, né? Lázaro há 4 dias morto, e Jesus o ressuscitou, o tirou do túmulo. E no domingo de Ramos, domingo passado, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém montado naquele jumentinho, e todas as pessoas começam a louvar a Deus, hosana no mais alto dos céus, e enchendo Jesus de glória. Mas aconteceu que daí na sexta-feira, muitos daqueles que gritavam, hosana no mais alto dos céus, bem-vindo, filho de Davi, gritaram, crucifica-o. E ele teve que passar por esse martírio. E no evangelho de hoje, que é já citado aí, né, de João, Maria Madalena sai de madrugada e vai até o túmulo. E ela encontra o túmulo vazio. E ela corre para encontrar os discípulos. Então, depois de nós termos percorrido esse caminho do deserto, através desse período da quaresma, nós chegamos à terra prometida, a Páscoa do Senhor. Se esse caminho foi feito com a consciência que nós precisamos e que nós temos que mudar através da conversão de vida, nós celebramos também a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, para sermos criaturas novas, renascidas da luz da vitória, da vida de Cristo, porque Cristo venceu a morte e nós estamos vivos em Jesus. E o texto do Evangelho desse domingo, ele começa dizendo que era o primeiro dia da semana, é o nosso domingo, é o dia do Senhor. Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus e quando chegou lá, ela percebeu que a pedra tinha sido removida. A sepultura estava vazia. Então vem à nossa mente a ideia, aquela coisa humana, né? Na mente dela veio o que vem na nossa mente, que houve um roubo, que haviam roubado o corpo do Senhor. E ela, cheia de tristeza e muito angustiada, ela corre e vai anunciar para os discípulos. E ela encontra Pedro, e aqui não fala o nome, não é? O discípulo amado. Na nossa tradição, nós acreditamos que seja João, mas ele não diz. E ela diz a eles: retiraram o Senhor, e não sei onde o colocaram. Então, os discípulos, quando receberam essa notícia, também se abalaram e foram correndo para averiguar. O sepulcro estava vazio, e os dois confirmaram isso. E o texto vai nos dizer também que os dois corriam juntos. O discípulo amado correu mais depressa e chegou primeiro que Pedro. Ele olhou, ele viu as faixas no chão, mas ele não entrou. Simão Pedro chegou depois, veio correndo atrás e já entrou. E só depois é que esse discípulo amado chegou primeiro, entra. Ele viu e acreditou. Tem vários detalhes nesse evangelho da ressurreição que são muito ricos. E eles nos levam a adentrar nesse mistério da ressurreição do Senhor e da nossa ressurreição, o mistério do amor, o mistério da fé, o mistério da grandeza sem limites do Senhor. Primeiro detalhe vai nos falar de Maria Madalena. Ela chegou ao túmulo bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Tá escuro significa que ela ainda não tinha clareza das coisas. Que a fé de Maria Madalena ainda não era o suficiente para acreditar que Jesus havia ressuscitado. O segundo detalhe é que Maria Madalena, não acreditando o suficiente, ela vai rapidamente anunciar aos outros, para que eles também possam ver e acreditar. Mas, acima de tudo, ajudar Maria Madalena a entender o que estava acontecendo. E ela disse que tiraram o Senhor, e nós não sabemos onde colocaram. Um outro detalhe, que é profundamente espiritual, é que os dois discípulos correram juntos. Os dois discípulos correram juntos. João chegou primeiro. A fé estava amadurecida. Era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. Era aquele em quem Jesus também confiava muitas coisas. Teve esse amadurecimento espiritual. Depois veio Pedro. O discípulo amado chegou antes, mas ele esperou. E Pedro chegou e entrou. E ele faz a experiência de entrar. E o discípulo amado também entra e acredita. O ver e o acreditar, amados irmãos, é o ponto alto desse evangelho. Ele é um convite para nós ver e acreditar, um dado de amor no Senhor, atitude de quem tem fé. Por isso que nesse dia nós podemos aprender com toda essa narração, com esse texto, que acreditar é aprender.
é enxergar além dos nossos olhos físicos, é enxergar através do Espírito. E por fim, esse evangelho nos ensina que nós não podemos ficar parados na nossa vida. Nós não podemos ficar parados diante das nossas dúvidas, das incertezas, mas sim ir ao encontro do Senhor, procurando encontrar onde Ele está. E esse caminho somente vai ser permitido e percorrido através do olhar da fé. E assim nós vamos ter condições de ver e acreditar que o Senhor ressuscitou, que Ele está vivo no meio de nós, que Ele venceu a morte. E esse vencer a morte é que nos traz a esperança. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, se eu não me engano, no versículo 20, ele diz que Cristo ressuscitou como primícia daqueles que morreram. Por isso, na nossa oração de fé, no nosso creio, nós dizemos que ele desceu à mansão dos mortos antes de ressuscitar, porque Jesus foi ali também para resgatar aqueles que estavam mortos. Também foi para, a história nos diz, para resgatar Adão, todos aqueles que estavam mortos. E o Evangelho nos propõe isso hoje, que nós sejamos pessoas vivas e vividas na palavra do Senhor. O sepulcro encontrado vazio. Esse é o anúncio. Poderia ser a ressurreição, mas a ressurreição, ela não é relatada, porque a ressurreição de Jesus é algo indescritível. Ao contrário da paixão, da morte de Jesus, que são descritas passo a passo pelos evangelhos, esse fato até estranho é a ressurreição, é o evento fundamental do cristianismo, o centro da nossa fé. Por isso ele é indescritível. Por isso o Senhor nos deixa pela nossa mente nós irmos introduzindo em nós essa verdade que é a ressurreição pela nossa fé, pelos olhos da nossa fé. E esse sepulcro vazio, ele pode significar muita coisa na nossa vida. Vai depender de quem faz a constatação. Esses personagens que entram em cena nesse texto, Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo amado, é um trio assim que vai nos levando a refletir sobre o ver e ficar em dúvida, sobre o correr e anunciar, e sobre o correr e verificar que Deus, na verdade, ressuscitou, que Ele está no meio de nós. Isso é um grande sinal. Esse trata de um indicativo que a teologia nos coloca no sentido de comunidade. E a comunidade naquele tempo que se encontrava abalado, porque muitos viram na cruz a derrota. Os próprios discípulos viram na cruz a derrota, porque a palavra de Deus nos diz que de pé, junto à cruz de Jesus, estava a mãe de Jesus e o discípulo amado, e os outros discípulos. Eles estavam vendo ali a derrota, mas mesmo assim, Jesus não desistiu de nenhum deles, e foi ao encontro depois de ressuscitado. E isso a história depois, futuramente, vai nos contando que Jesus foi conversando de um a um, mas o ponto central de hoje para nós é nós acreditarmos que Jesus ressuscitou, que Ele está no meio de nós, que Ele venceu a morte e que nós também podemos. Por isso São Paulo diz na carta aos Coríntios, como primícia daqueles que morreram, daqueles que morrem. Nós não devemos ficar sem rumo, nós não devemos nos perder em nós mesmos, mas nos encontrarmos naquilo que Jesus vem fazendo ao nosso favor, naquilo que Ele vem, o ressuscitado, vem nos tirando deste mundo e nos escolhendo e nos colocando como parte do mundo dele. Ir ao túmulo é uma atitude de quem acredita que a morte triunfou. O túmulo é a morada dos mortos, mas também naquele tempo e hoje também, né, ir ao túmulo significa uma manifestação de amor por aquele que julgava estar morto. A surpresa que Maria Madalena tem, muitas vezes, pessoas têm conosco na nossa conversão. Muitas vezes as pessoas lembram o nosso passado, de quando éramos mortos, como diz Paulo também, né? E não liga com esse ressuscitar, com esse nascer, com esse renascer em Cristo. Mas essa ida no túmulo é que tira do comodismo e a ausência do cadáver do Senhor. Então trouxe de volta aquela dúvida. Será que o que ele dizia aconteceu? E todas as palavras do Senhor acontecem em nossas vidas. E nós devemos ter em nossa mente, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E recebermos também esse aviso de Maria Madalena. E também corrermos ao encontro desse Senhor. Também irmos buscar o ressuscitado, mas saber que ele passou pela cruz e que ele nos disse, nos deixou bem claro: aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz de cada dia e me siga. Por isso que é importante nós fazermos como o discípulo amado. Ele chegou primeiro, mas ele esperou a chegada do outro irmão. E Pedro chegou, que vinha correndo atrás, e entrou
E aí os dois viram e creram. E quando comprovou a ausência do corpo de Jesus, Pedro, esse discípulo amado, deve ter feito uma reflexão sobre tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos dias, sobre Jesus ter dito que destruiriam o templo, mas ele restauraria em 3 dias. E muita gente duvidou. Sobre o que Isaías disse no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, que em seus ombros pesaram os nossos pecados, que nas suas chagas nós fomos curados. Aí é que nos leva a refletir, a ver e a acreditar. Eles não tinham o que nós temos hoje. Hoje nós temos toda a informação. Eles tinham a dúvida do acontecimento. Hoje nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou. Eles ainda não sabiam. Sabiam que Deus tinha um propósito na vida, mas não sabia qual era esse propósito e como se daria. Então, amados irmãos, nós temos que ter este conhecimento, essa certeza de que Jesus nos ama, Jesus sofreu por nós, mas nós devemos nunca nos esquecer que Jesus só chegou à glória porque ele teve coragem de passar pela cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para 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 sempre. sempre Sempre seja Seja louvado. louvado. Amém? Amém. sim. Nossa, fiz até um boom na minha mente. Eu não sei É uma nem benção. explicar. Em colegas, parafraseando discípulos de Emaús, não ardiam os nossos corações Nossa, enquanto o Olha. Luiz falava? Sim, até chorei. Amém. com Amém. certeza. Tô até arrepiada, juro. Eita. Louvado Amém. seja Deus, né? Foi uma benção Louvado seja Deus. mesmo. Ok. Bom, dando continuidade, depois dessa reflexão super ungida, além de reflexão, teve retrospectiva e tudo mais, eu chamo a Mari para aquele momento que, bom, vai ser difícil falar mais do que o Luiz colocou, mas Deus sempre age em todas nós, então eu chamo a Mari para o momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. Vamos lá, então, e já foi tão bem colocado, de forma tão clara, assim como o Espírito Santo vai abrindo os nossos sentidos, né? Ele também vai conduzindo, né, Hidalgo? Sim. Com a sua graça e com a sua unção. Vou tentar aqui fazer um espinho. Vamos lá. Não sei nem, acho que também nem. Não. Vamos lá. Bom, aqui hoje, nesse evangelho, eu fiquei muito. O que mais me chamou a atenção e saltou os olhos dessa vez, né, foi da atitude de Maria Madalena. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, ainda estava escuro, né? E aí ela vê que a pedra tinha sido rolada, tinha sido tirada do lugar, e ela sai correndo, né, ao encontro de Simão Pedro. E com o Hidalgo falando também, né, partilhando a palavra, me vem à mente o porquê que ela não entrou no túmulo, por que que ela mesma não foi ver com os seus próprios olhos, né, se Jesus realmente não estava ali. E aí, quando eu fiz esse questionamento, essa pergunta, que veio ao meu coração é o quanto o desespero nos cega. Mesmo tendo as respostas, ao atravessar ao entrar em um lugar, ou a alguns metros, alguns passos, o quanto o desespero nos faz acreditar em coisas que estão na nossa cabeça, né? Como aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena achou que tinham levado o corpo de Jesus. E o quanto isso acontece com a gente no nosso dia a dia, né? Nós temos a resposta de Deus muitas vezes ao nosso redor, né? Ou a poucos metros, mas aquele primeiro impacto, aquele primeiro choque ou aquele primeiro deparar com a situação nos tira da presença de Jesus, né? Nos tira da presença de Deus. E isso faz com que nós fechamos os nossos sentidos. O desespero toma conta. E ela acabou fazendo um caminho muito maior, né? Porque ela foi atrás de Simão Pedro. Lógico, né? Poderia ser por estar sozinha,
por ser mulher e tudo mais, mas pensando friamente, pensando também nas nossas ações. Quantas vezes nós não fazemos caminhos e percursos muito maiores porque o desespero falou mais alto, porque o desespero não nos deu a clareza, né, de encontrar com a verdade da nossa fé, né, com a verdade daquilo que fala também no nosso coração e que nos move, que nos direciona, mas que nesses momentos ele é calado ou ele é fechado os nossos sentidos. E é isso. E vamos então, após esse momento, nos lembrar que esse evangelho é pura glória, né? Chamar esse momento tão esperado e o qual nós aguardamos aí 40 dias para poder dizer glória. E é isso mesmo. Eu vou dar uma pequena roubadinha, mas vai fazer sentido, porque afinal de contas, o momento glória, se pararmos para pensar, o porquê de chamar glória, eu vou dar roubadinha nesse sentido. O momento glória só existe porque é justamente o momento mais importante. E qual é o momento mais importante? A ressurreição. Para nós cristãos não existiria o cristianismo, não a nossa fé em vão, se não for pela ressurreição, se não acreditasse a ressurreição não existe, não há fé, né? Mas, digamos assim. Né? Todo o cristianismo é baseado nisso. Então, minha roubadinha no sentido de fui pensar mais numa reflexão sobre a palavra glória, ao invés de escolher exatamente um momento glória da leitura, já que a própria leitura em si toda é um glória. E daí eu fiquei assim, bom, vou pesquisar a respeito da origem da palavra glória. Então vai ser curtinho, tá? Só fui atrás, assim, brevemente, mais ou menos da etimologia mesmo da palavra glória. E verificando ali, dei uma pesquisadinha, parece que no Antigo Testamento, ali a palavra glória vem do hebraico, perdão do meu super hebraico, aparentemente se dê kabod, alguma coisa assim, tá? E que esse termo lá no Antigo Testamento, ele tinha mais a ver com significado de peso, carga, reputação, dignidade e honra. Então se falava muito assim, um reino com o seu exército, com o seu povo, isso era a expressão da glória daquele povo, do seu exército, do seu povo, daquele reino, aquilo era a sua expressão de glória. Já no Novo Testamento, a palavra já tem uma origem do grego, doxa, né? E tem mais a ver com julgamento, ponto de vista de algo ou de alguém, mas também tem a ver com reputação, fama, esplendor e obviamente, né? O que significa dar glória a Deus? Então, o esplendor de Deus se define com Jesus, né? A partir da ressurreição de Jesus, é que a gente reconhece a divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, o momento da ressurreição seria o esplendor glorioso de todos. Então, o que a gente gosta de brincar, né, em todos os nossos leigos, quase todos, a gente fala, o tal do glória gloríssimo, é justamente essa leitura, né? Que o glória gloríssimo é justamente o momento da ressurreição, é o momento em que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão se convergindo, né, na ressurreição de Jesus enquanto Filho de Deus Pai, enquanto a sua divindade ali toda resplandecente, né, no seu poder, no seu esplendor, né? E é isso. Arrasou! Glória! Glória! A vinda de Jesus é a manifestação de Deus entre os homens, né? E a ressurreição é a manifestação gloriosa do Senhor, né? Então é glória gloríssima mesmo, né? Glória, gloríssimo. Uhum. Com certeza. Bom, então, passamos pelo espinho, chegamos no ápice do glória, e agora nós vamos para esse momento dica, momento fique ligado, que é o nosso momento boa nova. E eu quero convidar o Hidalgo para partilhar conosco. Eu quero partilhar a boa nova com você. Eu tenho, assim, para esse momento, Boa Nova, né? Assim, a música do Monsenhor Jonas Abib, que é o Vigia Esperando a Aurora, que nós devemos esperar o Senhor, como aquele vigia, como a noiva que espera o amor. E é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor, é assim que o servo espera, e é assim que nós devemos esperar. Uma
das Boas Novas é essa, né? A canção. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor, né? Essa é Sabe? boa, hein? A Lu vai Aham. pôr de fundo É aí já. Com certeza. Espera. É muito boa essa. A vinda do seu Senhor, né? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então ela é o momento também glorioso do Senhor, mas o momento que nós devemos esperar. E o outro, eu tenho um livro, que para mim é um livro de cabeceira, sabe? Do Dom Agenor Girardi, que chama Espiritualidade, uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu recomendo. É um livro onde você vai vendo as semelhanças e as diferenças dos evangelhos, mas você vai se aprofundando na contemplação. Começa ali vendo os sims de Maria, porque nós conhecemos um sim só de Maria, mas Maria teve na vida dela 3 sims, como o livro nos ensina. Ela é a Maria também da Trindade, né? O primeiro sim foi aquele que nós conhecemos, não é? Da anunciação do anjo. O segundo foi quando ela estava ali junto à cruz, em que Jesus falou: "Esse é teu filho". Esse sim foi essa busca na paixão de Jesus de acolher aquele discípulo amado. E o terceiro se deu naquele cenáculo de amor em Pentecostes, que Maria estava junto com os discípulos. E a igreja só nasce se ela for iluminada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo estava ali porque Maria estava. Então ela já não está mais aos pés da cruz. Agora é um sim na alegria pascal. O sim dado na anunciação, renovado no Calvário e que se completa em Pentecostes. Esse é o meu recado. Ó, Só reforçando, então, é Dom Agenor Girardi. Isso, Espiritualidade, uma fonte inesgotável de conhecimento. de conhecimento. Confirmado? Perfeito. Confirmado. Tá Uhum. É, vamos colocar lá no Instagram também, lá nos Vamos stories. A colocar gente lá, coloca É. as duas boas novas. Da editora Beleza. Rainha dos Apóstolos. Beleza, show. duas boas novas de peso, hein? Vale a Amém. pena. Ó, Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Ah! Não, Luiz ouviu, velho, do lado também. Esperamos mesmo que vocês tenham gostado. se E vocês não caso gostaram, você- vocês são muito bobos, porque Luiz foi vou falar também. Foi muito bom, muito, vocês muito não ouviram bom direito. mesmo. Começa do começo É. de novo, porque vocês não gostaram Isso. dessa vez, gente, né? Porque vocês não ouviram Vai lá. direito. Volta lá nos minutos iniciais aí. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente partilha, o momento em qual você mais se identificou, o que saltou aos olhos, o que mais fixou dentro como uma mensagem principal, né? Mande também a sua partilha da palavra. E nós temos os nossos contatos, nossos canais de contatos, e a Lê vai falar um pouquinho para nós. É isso aí, Mari. A gente está nos principais, né, redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, como @Leiga Partilha, ou se você colocar no campo de busca Leiga Partilha separado, você também encontra. E no WhatsApp, através da lista de transmissão. Então, toda vez que sai um episódio novo, se você quiser receber em primeira mão, manda lá uma mensagem pra gente, seja pelo direct, ou se você tem a gente no WhatsApp, a gente pode colocar você nessa lista de transmissão. Lembrando que não é grupo, então não tem telefone compartilhado, é bem seguro. A gente tem esse respeito e compromisso com as pessoas. E, gente, esse episódio tá imperdível, né? Vocês têm que compartilhar até para das outras listas de transmissão que vocês tiverem. É isso aí. Com certeza. Arrasou, Lu. Olê, é isso mesmo. E agora a Lu fala para nós, né? Onde que podemos encontrar, onde vai estar disponível? Este e todos os outros episódios do Leiga Partilha estão disponíveis tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto lá no Instagram. Nós deixamos todos esses aí. E em diversas outras plataformas de áudio, mas esses aí são os principais, né, que as pessoas costumam ouvir. Ficam lá disponíveis, muito fácil. Se você jogar no Google, você encontra, mas costumamos dar essa dica aí, que esses aí ficam fácil. Tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Instagram, se você deixar sinalzinho, sempre tem um sininho em alguma dessas plataformas aí, você deixa ativado, você recebe também a notificação sempre que a gente solta o episódio, fica fácil de você
saber sempre que a gente posta o episódio, logo de cara, você já fica sabendo. Então a gente fica a dica aí, caso você também queira ficar sabendo assim que o episódio for ao ar. É isso, então quero mais uma vez agradecer ao Hidalgo por todo a sua disposição e principalmente, né, o seu despojamento em preparar, o seu zelo com a palavra, né, em preparar esse momento para compartilhar conosco e com os nossos colegas ouvintes, né, que Deus possa retribuir, que Deus possa realmente cada vez multiplicar, né, e capacitar cada dia mais. Muito obrigado, Hidalgo. Que Deus Amém. É só por abençoe. ele mesmo. Amém. Muito obrigada. Eu fiquei emocionada de verdade. Me tocou bem profundamente. Amém. Muito obrigada, Luísa. Obrigada também de novo. Eu falei no off, mas também agora na gravação, a sua coordenadora por ter liberado você para gravar com a Tem gente. que falar ao vivo para agradecer ela ao vivo. Muito obrigada. Vai mandar o episódio para ela, né? Então, Com certeza. obrigada, coordenadora, também por liberar ele para gravar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Arrasou. Que Deus abençoe muito. Amém. 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 Deus abençoe a todos nós. Terminar com Feliz Páscoa, gente? O que vocês acham? Vamos Em lá. vez de tchau, né? Em vez de tchau, vamos de Feliz Páscoa, né? Fechou. Boa, arrasou na ideia, vai lá. Em 3, 2, 1. Feliz Páscoa! Esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor.